Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de número 21 a 25. Assim está escrito: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o verdadeiro propósito da pregação. Quando nós folheamos a Escritura Sagrada, nós vamos observar e entender que o meio de comunicação da palavra, do propósito, do plano de Deus para chegar até as pessoas foi escolhido o método da pregação, a proclamação, anunciar, falar, declarar, demonstrar através de palavras fundamentadas nas Escrituras Sagradas o firme e glorioso propósito de Deus para a humanidade. É a maneira em que a palavra de Deus pode chegar ao ouvido e ao coração das pessoas e eles possam tomar ciência daquilo que ouvem, com a vida que vivem e observar qual é a proposta daquela mensagem, para qual o objetivo ou propósito ela está sendo direcionada. Jesus, quando por aqui esteve, a palavra de Deus diz que ele andou pregando. Jesus, então, pregava, ensinava e curava. O ministério de Jesus foi um ministério completo, profundo e com resultados admiráveis. Ele ensinou isto aos seus discípulos para, na continuação da sua obra, eles levassem adiante esta forma de proclamar, de anunciar, de tornar conhecido diante das pessoas o plano, o amor, a misericórdia e a graça de Deus através de palavras que seriam dadas a eles pelo poder do Espírito Santo, para que estas palavras chegassem a ouvidos e adentrassem a corações carentes e necessitados para um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando estava para deixar esta terra, ele disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. O que Jesus mandou pregar foi o evangelho. Porém, existem vários tipos de pregações, uma variedade muito grande, e que uma pequena minoria, quase que o mínimo possível, está realmente identificado com a orientação de Jesus, que é pregar o evangelho. Evangelho que é poder de Deus, manifesta o poder de Deus. Evangelho em si, que tem o poder de restaurar, libertar, regenerar, transformar, purificar e levar as pessoas rendida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Esta pregação foi aquela que Jesus ordenou que se anunciasse. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta à igreja em Corinto, que era
uma cidade proeminente, uma cidade populosa, onde havia de tudo ali na cidade de Corinto, e as pessoas sempre estavam procurando por coisas novas. E quando estava lá nesta cidade, cumprindo o propósito de Deus, de anunciar ali o evangelho do Senhor Jesus Cristo, este apóstolo, Paulo, ele encontrou ali dois grupos disputando-se para procurar ouvir o tipo de mensagens que eles gostariam de ouvir, que era o desejo do coração deles. E quando Paulo chega e observa tanto a um quanto a outro, ele entende que aquela maneira como eles estavam se portando realmente era algo que não os levaria à identificação com o Senhor Jesus através da sua palavra. E, portanto, os propósitos e objetivos deles era totalmente diferente daquele que foi estabelecido pelo Senhor Jesus. Quando nós começamos a ler aqui, no versículo de número 21, diz que, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Quer dizer, a sabedoria do mundo não pode compreender a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo, ela é humana e algumas das vezes terrena. A sabedoria de Deus, ela é espiritual, imparcial, ela é do céu. Então não há como juntar uma à outra. Então, como isto não foi possível, o apóstolo escreveu: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por quê? Porque a pregação que é feita com base na vida e ministério do Senhor Jesus é considerada por um mundo corrupto, perverso e desviado da presença de Deus como sendo loucura. Mas é loucura para os que perecem, para aqueles que não dão atenção, para aqueles que não dão ouvidos a esta pregação. Mas para os que são salvos, este tipo de pregação, que para eles é considerado como loucura, diz-nos a palavra de Deus, mas para os que são salvos, esta loucura, ela se transfere no poder de Deus. Foi o que Paulo deixou escrito em Romanos, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, esta pregação é a pregação verdadeira, é a pregação simples, direta e objetiva para alcançar o coração do ser humano e levá-lo à presença de Deus. Mas, como eu disse, havia aqui dois grupos. Havia o grupo dos judeus, que procuravam sinal. O importante para eles é ter algum sinal aparente. Havendo um sinal, eles logo poderiam identificar aquele sinal com algum texto, alguma escritura registrada, para dali então tecer comentários e lições. Isto da parte dos judeus, procurando sinal. Numa ocasião, Jesus disse: eles procuram sinal, mas não lhes serás dado nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas, que esteve como que 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Este foi o único sinal que Jesus falou que seria viável para aquele povo, para os judeus que buscam sinal. Então está aqui, o versículo 22. Porque os judeus pedem sinal. Eles são aficionados por sinal. Tem que haver o sinal. Tem que demonstrar o sinal. Se não tiver o sinal, para eles não tem função nenhuma. E por outro lado, o segundo grupo
que nós encontramos aqui era o grupo dos gregos, que está relacionado também com os gentios, ou seja, todas as nações, com exceção dos judeus, elas são consideradas gentios, e entre elas estão também os gregos. Bem, se por um lado os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. O importante para os gregos é sabedoria. Tanto é que quando Paulo passou pelo Areópago, lá em Atenas, estava ali um grande número de pessoas ociosas. Por quê? Eles estavam buscando sabedoria. Se reuniam ali e cada um fazia os seus discursos e as pessoas ficavam atentas para descobrir em algum deles ali a sabedoria. E chegou naquela oportunidade Paulo pregando o evangelho. E eles começaram a disputar com Paulo. E outros diziam, que nova doutrina é esta que este parolelo está a dizer? E Paulo, então, aproveitando aquela oportunidade e vendo a idolatria daquele povo, a indefinição com a qual eles viviam, porque havia ali vários altares consagrados a vários deuses, e havia também um altar consagrado ao Deus desconhecido. Esta era a insanidade daquele povo em buscar sabedoria, e, portanto, não sabendo de onde buscar, colocaram lá ao Deus desconhecido. E Paulo usou este gancho, esta oportunidade, e dizendo, passando eu e vendo um altar dedicado ao Deus desconhecido, ao qual vós não conheceis, este é o Deus que eu quero vos anunciar. E Paulo, então, anunciou o Deus do céu, o Deus criador dos céus e da terra e de todas as coisas que existem, e começou por ali, fazendo a sua proclamação e levando o assunto até a pessoa de Jesus Cristo, que é o verdadeiro propósito de toda e qualquer pregação. É levar a Jesus, trazer Jesus para a proclamação e que ele seja colocado em primazia diante das pessoas. E foi realmente o que Paulo fez ali, naquela oportunidade. Observe aqui, no capítulo 17 de Atos, diz assim, olha, de sorte que disputavam na sinagoga com judeus e religiosos todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e uns diziam, que quer dizer esse paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Veja como eles classificaram Paulo, como sendo aqui pregador de deuses estranhos. E Paulo, então, aproveitando esta oportunidade, quando ele foi levado lá para o Areópago, e eles disseram, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Eles se interessaram por saber qual era a pregação, a doutrina, o ensino que Paulo estava ali transmitindo. E Paulo, então, aproveita esta oportunidade, conforme eu disse, passa por lá, encontra o altar ao Deus desconhecido, e ele diz aqui, olha, esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, mas ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Seguindo, ele vai dizer que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou,
Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Quando Paulo começou a falar sobre a ressurreição, eles então logo se dissuadiram e se despistaram e não quiseram mais ouvir. Por quê? Porque eles estavam procurando sabedoria. Enquanto os judeus procuravam sinal, os gregos procuravam sabedoria. Mas Paulo, quando chegou ali, ele se propôs a não anunciar outra coisa, se bem que ele era um sábio, era alguém culto nas leis, no judaísmo, em tudo que houvesse oportunidade, Paulo tinha conhecimento e conhecimento profundo. Porém, uma vez convertido a Cristo, ele abriu mão dessas coisas, elas deixaram de ser primazia na vida deles e Cristo passou a ser esta prioridade que ele começou a anunciar a todos em alto e bom som. E diz aqui: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, quando se fala da pregação a respeito de Jesus e como esta salvação foi conquistada através da morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus, isto para os gregos parece, conforme diz aqui, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Esta é a classificação que eles fazem da pregação do Cristo crucificado. Mas Paulo não se deixava mover por estas coisas. Ele continuou e diz aqui: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Por quê? A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, este era o comprometimento de Paulo. No capítulo 2 ele diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, nada me propus saber, senão a Jesus Cristo e este o crucificado. Então, a semelhança do que aconteceu na época de Paulo, lá na cidade de Corinto, acontece hoje nos nossos dias, nos arraiais evangélicos, porque existem essas três categorias de pessoas que estão voltando o seu ouvido. Existe aquele grupo que está à procura de sinal. O negócio deles é ver o sinal. Havendo o sinal, eles dão-se por satisfeito. Estão equivalente aos judeus. Por outro lado, em outro extremo, estão aqueles que procuram sabedoria, conhecimento, novidade. Qual é o último pensamento? Qual é a última novidade? A esperteza dos homens, eles estão procurando estas coisas. Mas tanto o sinal quanto a sabedoria não trazem benefício algum à vida do ser humano. E então, esse terceiro ponto é o que Paulo realmente praticava: pregar a Cristo crucificado. Esta é a pregação genuína, verdadeira, ordenada por Jesus, que tem a colaboração do Espírito Santo e a confirmação de Deus para operar e trazer os resultados na vida daqueles que ouvirem a pregação da palavra de Deus. É a pregação para salvação. Então, qual é ou quais são os propósitos da pregação da palavra de Deus? Em primeiro lugar, nós devemos ter como propósito pregar a palavra de Deus com um objetivo. Nossa palavra tem que ter um objetivo. E este objetivo está estabelecido na palavra de Deus. Não devemos pregá-la somente para que haja sinais. Não devemos pregá-la somente para que haja sabedoria, conhecimento humano. Não. Mas devemos pregá-la como ela é, anunciando
Jesus Cristo e este o crucificado. O evangelho que fala de perdão, o evangelho que fala de Jesus, o evangelho que traz resultados para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então, em primeiro lugar, o pregador precisa ter um objetivo. Ele precisa saber a quem ele está representando e de quem ele está falando. Aqui Paulo sabia que ele era um representante do Senhor Jesus aqui na terra, e ele dizia que pregava a eles Cristo e este o crucificado. Nada mais importava para Paulo a não ser pregar a Cristo. Hoje estão pregando sinais, estão pregando tantas coisas que eles estão importando do mundo e trazendo para o meio evangélico, apontando como que sendo sinais. E há pessoas que estão delirando diante destes sinais que se apresentam, porém não traz como resultado a conversão, a salvação da alma. Outros estão à procura de conhecimento, e quando ouve alguém falar de maneira desinibida, com um autoconhecimento adquirido, logo o colocam na condição de uma divindade. Porém, também, este grupo não tem o benefício da salvação. Mas há o terceiro grupo, o terceiro objetivo firmado na palavra de Deus, que é pregar a Cristo. Jesus mandou que pregasse este evangelho. Os apóstolos pregaram. A palavra de Deus diz que Filipe, tendo descido a Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, Cristo era a primazia, o alvo, o propósito, o objetivo que eles tinham na pregação. E, ao fazer esta pregação, falando a respeito de Jesus, da sua vida, sofrimento, obra e o final, quando ele então selou a obra da redenção com entregar da sua vida e o derramar do seu sangue. Então, este deve ser o objetivo da pregação: tornar Cristo conhecido diante das pessoas. Não é falar da psicologia, não é utilizar os fundamentos do pensamento positivo, não é utilizar as tecnologias GPT e inteligência artificial, não. É usar o evangelho puro e simples de Jesus Cristo, porque nele há o poder de Deus para realizar esta obra importante e maravilhosa que vai resultar em salvação e libertação de muitas almas para servirem ao Senhor Jesus. Paulo foi certeiro na sua decisão. Abriu mão de tudo. Não se deixou influenciar. Porque se fosse para discutir conhecimento com aquelas pessoas, Paulo certamente os deixaria no chinelo. Como diz o ditado, comendo poeira. Mas Paulo abriu mão de tudo aquilo para unicamente colocar diante de si Cristo e este o crucificado. E quantos resultados em vida ele alcançou por ter firmado este objetivo e não mudou em nenhum momento na sua trajetória. Do começo ao fim, o assunto dele era Cristo e este o crucificado. Por aí, ele realizou um importante trabalho que ficou registrado nas páginas da Escritura e na história da humanidade. Mas o primeiro ponto no propósito da pregação é que esta pregação tenha um objetivo. O objetivo é aquilo com o que nós queremos alcançar. Então nós temos que ter Cristo em primeiro lugar. E a partir dele, o nosso objetivo, o propósito, ele vai
se definir diante das pessoas, mas para que elas se voltem para Cristo, não para o sinal e nem para a sabedoria, mas para Cristo Jesus e este o crucificado. O segundo ponto é que a pregação, ela não deve ser somente um acúmulo de conhecimento ou uma demonstração de poderes para que haja demonstração de sinais. Não. O objetivo da pregação deve ser levar a humanidade ao arrependimento. E o arrependimento, ele só é gerado através da palavra do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, ele vai gerar fé no coração das pessoas, porque eles vão entender o propósito da vida de Jesus em sacrifício, eles vão crer na promessa de Deus, através desse sacrifício, de oferecer-lhes a salvação, então vai haver neles o arrependimento. E vai levar-se, então, consequentemente, ao encontro com Jesus e à reconciliação. Mas começa-se com o Evangelho de Jesus. Sinais não olham para o arrependimento, conhecimento ou sabedoria não olham para arrependimento, é somente para o engrandecimento humano das pessoas, mas o Evangelho não. O Evangelho toca profundo e ele tem a direção de conduzir para o arrependimento. Eu disse dias atrás, Jesus pregou arrependimento. Os apóstolos pregaram arrependimento. As igrejas do primeiro século pregaram o arrependimento. As igrejas do século XX pregaram o arrependimento. As do século XXI têm abolido a pregação do arrependimento. Mas se querem ver e ter no seu seio almas salvas, libertas e redimidas por Cristo Jesus, é preciso voltar à prática de pregar o arrependimento e a salvação em Cristo Jesus. O terceiro ponto é que nós encontramos que, uma vez que a pregação deve conduzir para o arrependimento, ela deve também, aliada ao arrependimento, conduzir a pessoa a tomar decisões sinceras e verdadeiras. Porque em primeiro vem a fé e o arrependimento. Leva isto a confrontar a vida que está vivendo e então entende que, do jeito que está, não está em comunhão com Deus e não pode continuar, uma vez que recebeu o conhecimento da palavra de Deus através da pregação cristocêntrica. Então agora é preciso tomar a decisão. E qual é a decisão? A decisão é confessar-se um pecador diante de Jesus e confessar Jesus como Senhor e como Salvador. Este é o caminho. Esta pregação que leva a esta tomada de decisões é a pregação que glorifica o nome do Senhor e que coloca Jesus como primazia, como o foco principal para onde as pessoas devem ser levadas através da pregação. O quarto ponto é que o alvo da pregação do Evangelho é que as pessoas, após se arrependerem, tomarem decisões acertadas, que elas desfrutem da salvação que só Jesus Cristo pode dar. Então, a salvação é o resultado que vem na sequência do arrependimento e depois da decisão correta que foi tomada. Então, aí vem a salvação das almas, que é o alvo. O alvo é a salvação das almas. O apóstolo Pedro escrevendo, o fim das vossas almas é a salvação. Alcançando, deixa eu me ler aqui, para eu não dizer de maneira errada o ponto que está aqui.
alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Primeiro creu, então agora é partir para alcançar a salvação das almas. Então toda pregação direcionada segundo a vontade de Deus, ela deve conduzir à salvação das almas. Não adianta pregar, por sinais e por sabedoria ou conhecimento, se não houver o propósito de levar a uma confissão do Senhor Jesus e que disto vai resultar a salvação e a libertação das almas presas e oprimidas por Satanás, para que elas sejam libertas, transformadas por Jesus e desfrutem da salvação. Então este é o quarto ponto. O quinto ponto é que esta pregação vai tirar do coração daquelas vidas que estavam distantes de Deus a perturbação, o medo, a insegurança e o pavor de uma eternidade sem Deus. A pregação vai trazer uma consolação eterna para aquele coração, ele vai receber a paz que Jesus oferece e ele vai viver na presença do Senhor em tranquilidade e segurança. Não mais haverá perturbação e nenhuma condenação para atormentá-lo dia a dia. Então, observamos aqui, nesse texto que li, que esses 3 pontos que estão em evidência nos nossos dias, porém, 2/3, eles estão causando prejuízos na obra de Deus. São aqueles que pregam por sinais e aqueles que buscam sinais. O segundo grupo são aqueles que pregam por sabedoria humana, por demonstrar somente conhecimento adquirido. E existem pessoas que são ávidas por conhecimento, porém não têm também como foco salvação. Mas a pregação necessária e indispensável para os dias que estamos atravessando é a pregação de Jesus Cristo e este o crucificado. Esta é a única pregação que tem objetivos, tem um alvo definido e ela vai conduzir ao arrependimento, à tomada de decisões sinceras, à confirmação da salvação e vai trazer a segurança àquele que estava em perturbação. Então, a única pregação que eu e você devemos estar comprometidos é a pregação a respeito de Jesus Cristo e este o crucificado. Eu sempre tenho dito que nós podemos começar na palavra de Deus, em qualquer texto, em qualquer lugar da Escritura, mas que deveremos conduzir a Cristo, levar a Cristo, porque toda a Escritura aponta para Jesus. E quando nós levamos a Cristo, os resultados começam a aparecer. E o nome do Senhor passa a ser glorificado. Então, veja quão importante é ser dedicado a uma pregação que cumpra com o propósito do Senhor nosso Deus. Que para os que procuram sinais e os que procuram sabedoria, eles consideram a pregação do Cristo crucificado uma loucura. Mas Paulo deixou escrito: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ela continua trazendo vidas às centenas e aos milhares aos pés de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, qual deve ser o propósito da pregação? Em primeiro lugar, a pregação deve ter um objetivo. Nós vamos pregar sobre o quê? Sobre sinais? Sobre sabedoria? Não. Vamos pregar Jesus Cristo e este crucificado. Segundo, a pregação deve conduzir ao arrependimento.
que a palavra entre e mova aquele coração ao arrependimento. Terceiro, a pregação deve conduzir a decisões sérias. Havendo arrependimento, vai haver uma tomada de decisão. Quarto, o alvo da pregação deve ser a salvação de almas. Que almas sejam salvas por Cristo e este crucificado. E em quinto, que a pregação deve levar a pessoa a desfrutar de paz, de segurança, e estar livre para sempre daquilo que o atormentava e perturbava. Então está aí, este é o propósito da pregação. Se eu e você, se cada um de nós nos colocarmos à disposição de Deus para pregar esta mensagem simples, clara, objetiva, que diz: pregamos a Cristo e este o crucificado, o Senhor moverá a sua mão. O Espírito Santo se fará partícipe e haverá resultados de vidas salvas para a glória de Deus. Este é a única forma que a pregação pode trazer resultado. Não é a pregação de sinal, não é a pregação de sabedoria, mas é a pregação a respeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.